Olá, aluno, tudo bom? Nós estamos aqui começando a nossa aula de número 9, né? E aí nós vamos falar sobre teatro, sobre os jogos teatrais. E vocês vão ver como é interessante essa forma de arte. Vamos descobrir muitos segredos, muita coisa legal. Vamos para a nossa aula? Então, o teatro e os jogos teatrais. Então, nós vamos ver aqui tudo sobre isso aí, né? O que acontece? No teatro, o objeto artístico ou obra de arte é o próprio espetáculo, ok? E esse espetáculo pode ser apresentado no palco, assim, num lugar especialmente feito para ele ser apresentado, ou fora dele, ok? Esse espetáculo só existe no momento da apresentação. Isso é uma característica interessante do teatro, né? Esse espetáculo só existe no momento da apresentação, aqui, ó, no palco ou fora dele. E aí, nesse momento, acontece uma relação entre o artista e o espectador, justamente no momento do espetáculo. Estou grifando aqui aquilo que é mais importante você atentar aí, né? Olha aí, na Grécia Antiga, no século IV a.C., em decorrência dos festivais anuais, em consagração a Dionísio, deus do vinho e da alegria, aconteciam esses espetáculos. O que acontece? Antes de Cristo, existiam culto a deuses, né? E na Grécia, então, vários deuses, os deuses do Olimpo, né? E Dionísio, deus do vinho e da alegria, né? Então, por conta disso aí, as pessoas faziam esse espetáculo. Conta-se que, uma certa vez, durante um espetáculo desse, uma pessoa, Téspis, ele se destacou e começou a falar coisas, né? E aí as pessoas começaram a prestar atenção nele, então foi se tornando costume fazer esse tipo de espetáculo. Começou por aí. Então, um espetáculo tradicional é formado por cenas, ok? Cada cena é composta pelos seguintes elementos básicos. O espaço, que é onde a cena acontece, certo? O espaço, segundo o texto que está sendo ensinado, está acontecendo. Aí depois vem o personagem, que é a pessoa que executa a ação. Lá naquele tempo lá, o Téspis, que era uma pessoa do povo, não me lembro se ele era um escravo, mas ele era uma pessoa que se destacou e começou a falar coisas. E aí ele era um personagem, né? E a ação é aquilo que o personagem faz na cena. Tá? São os elementos aí do espetáculo. E esse conjunto de cenas forma uma narrativa, ou seja, conta uma história, ok? Então veja aí as características do espetáculo. Por que nós, seres humanos, fazemos teatro? Por que nós fazemos cenas? Por que a gente chega e tenta chamar a atenção das pessoas e contamos histórias? Por que será? Será que é porque queremos atenção para nós mesmos? Todo mundo gosta de aparecer, de chamar a atenção, não é? Fazer uma cena. Quando alguém começa a tentar chamar a atenção para si, as pessoas muitas vezes dizem assim, olha, não fica aí fazendo cena, fazendo de conta, né? Então, os jogos teatrais são atividades mentais organizadas por um sistema de regras, opa, olha aqui, passatempo, brinquedo, divertimento. O jogo dramático e teatral aborda as representações lúdicas
Lúdica quer dizer brinquedo, passatempo, divertimento, né? Porque faz parte de brincadeiras simbólicas da educação popular. Deixa eu chamar a atenção aqui para uma coisa aqui. Aqui, ó, as máscaras teatrais, que do início, depois de testes, já depois de algum tempo, organizando aí, as pessoas passaram a usar esse tipo de adereço, esse tipo de truque, né? Para poder mostrar alguns sentimentos ficarem mais visíveis. Depois eu vou dando mais detalhes, né? Então, o jogo, quanto ao conhecimento, tem em comum alguns aspectos como obedecerem regras, né? O jogo tem suas regras. E a possibilidade de poder reconstruí-la. Existe a possibilidade de poder mudar as regras. Além, então isso aqui é um fator interessante, além de desenvolver sentimentos sobre representações lúdicas. Tá? Então, quando falo em lúdicas, tem a ver com o divertimento, tem a ver com o encantamento, né? Chamar a atenção das pessoas. Como no caso aqui, ó, essa apresentação, olha aí. As pessoas fazendo coisas diferentes em cena, no espaço teatral, no palco. Então, veja bem, o jogador criativo trabalha para si, aceita as regras do jogo para solucionar o problema e manter viva a realidade estabelecida em qualquer situação. Então, o jogador, a pessoa que está participando, ela faz de tudo para se desenvolver bem. Principalmente aceitando, concordando, combinando com as regras do jogo. O jogo dramático teatral permite libertar-se das preocupações e ampliar sua visão do mundo. Isso aqui é a vantagem da pessoa participar de estudos e espetáculos teatrais. Olha aí, tá vendo? Olha aí, tá vendo? Isso aí são estudos teatrais, isso aí são exercícios teatrais. Quando as pessoas se encontram para fazer parte de trabalhos teatrais, inicialmente tem esse tipo de aquecimento, né? Aquecimento para o corpo, aquecimento para se desinibir, para fazer tudo aquilo que o personagem tem que fazer em cena. Então, os jogos teatrais e as práticas coletivas procuram transformar a escola numa forma viva de produção de pensamento, sem que se separe o mental do físico, o sujeito do objeto. É isso que eu estava falando. Aqueles exercícios ali, ó, que nós vimos ainda há pouco, né, são os exercícios que têm que ser feitos toda vez que as pessoas vão trabalhar com o teatro. Isso atualmente, né? Aos poucos o teatro foi se transformando. Olha aqui, ó, mais práticas, tá vendo? Mais exercício. O diretor, o professor, alguém que está lá na condução do grupo teatral, ele vai propondo. Finja que você é uma pessoa sonâmbula. Então, acontece aí. Finja que você é uma vassoura. E aí as pessoas fazem, criam na mente, e aí vão fazendo de contas que são aqueles personagens propostos. E isso acontece muito, tá? Quem estuda teatro já sabe. Olha aqui as duas máscaras. Olha que coisa interessante. Ó, alegria, tristeza, né? Exatamente. A ação física é quando o sujeito, ou o aluno, ou a pessoa que está participando do grupo teatral, consegue tornar palpável, consegue
tornar perceptível a expressão, o sentimento, a intenção que ele está dando para aquele personagem, utilizando-se do corpo e das ações. Quer dizer, a pessoa, através de seus próprios movimentos, do seu próprio corpo, vai demonstrando e consegue envolver as pessoas que estão assistindo. Então, nesse momento, ele consegue tornar palpável, né? Extremamente perceptivo, isso aí. Então, o jogo é um outro jogo, tipo de jogo teatral, né? Improvisacional é quando cabe aos jogadores se entregarem à experiência de jogar e aprender jogando. Eu vou dar um exemplo aqui. Olha, aquilo que eu falei sobre o exercício, o próprio exercício. O professor diz assim, o diretor diz assim, diretor teatral, ele diz assim, pessoal, vamos circular um pouquinho aí e agora parem e cada um finja que é um tipo de estátua. Ou façam esse processo de se parecer com estátua, mas cada um numa posição diferente. Então, essa é a regra do jogo. E aí a pessoa vai participar desse jogo exatamente, aceita, concorda com essa regra aí, e aí exatamente vai fazer aquilo que o diretor disse. Quando eu disser já, você vai, para e finge que é uma estátua. Aí, já! Aí todo mundo para naquela posição diferente. Então, isso aí é um jogo teatral improvisacional, tá? Então, nesse momento, ele vai vivenciar no jogo e por causa do jogo um processo de aprendizado pela ação. Então, aos pouquinhos aí, ó, você vai entrando no ofício teatral, né? no jogo improvisacional, que palavra, hein? Do teatro. Primeiro você decora, depois apresenta um determinado texto teatral, tal como foi ensaiado. Aí, quando você ensaia, aí já não é tanto mais improviso, né? Improviso é daquele exercício que eu te falei. Olha aqui, uma outra forma aqui, interessante demais, que é quando os personagens são estes aí e as pessoas estão lá manipulando e contando a história através desse artifício aí, não é? Então, os jogos teatrais propostos por esse autor aqui, ó, Viola Spolin, são jogos de regras, segundo Ramalhs. Ou seja, os jogadores têm objetivos claros a serem atingidos, como um modo de colaborar para que o jogador seja capaz de perceber a própria experiência, sem se perder dentro de um fazer pelo fazer, tá? Então, você vai aprendendo e não está fazendo de qualquer jeito, você está aprendendo ali várias maneiras e modos. Olha aqui, ó, aqui o professor, olha aqui os alunos, as pessoas que estão ali no exercício de teatro. Então, ele vai propondo as regras e as pessoas vão participando. O processo de jogos teatrais visa efetivar a passagem do jogo dramático para a realidade objetiva. Tá? Então, aos pouquinhos, você vai passando da brincadeira para o que realmente é importante, que é fazer parte da apresentação teatral. Entende-se, portanto, que o jogo teatral é um processo que tem por objetivo gerar uma nova realidade, segundo Koldela. Olha aí, ó, os artistas mirins aí. Olha aqui também, tá vendo? Novos exercícios, né?
Vamos circulando aí, gente. Finja que você escolha uma posição e pare nela. Aí, então, a regra do jogo é essa. Então, você vai e participa dessa maneira. A manifestação dramática vem da necessidade do homem em representar o que está à sua volta, o que configura as primeiras interações sociais. Então, as finalidades, né? Então, para Kudela, o teatro é uma abordagem pedagógica. A maneira como esse conhecimento se organiza e se relaciona e, em consequência disso, o modo como as pessoas poderão compreender o mundo e atuar nele. Então, o teatro ele tem vários objetivos, várias facetas importantes, né? Então, a faixa etária que você pode começar a trabalhar teatralmente é a partir de 11 anos, com o objetivo de trabalhar em ações das cenas. Mas tem alguns atores que começam muito antes, né? O Selton Mello, que é um artista muito conhecido, ele começou aos 7 anos a trabalhar em novelas na televisão. Então, neste exercício, mostra a quantidade de informações que uma só palavra pode conter. Interessante isso, viu? Então, uma palavra pode ter várias representações, né? Então, 2 alunos em cena. Então, isso aqui é uma proposta... Peraí, calma. Isso aqui é uma proposta de um exercício, certo? Então, trabalhando com uma palavra. Uma vez que um personagem preferiu uma determinada palavra, não poderá fazê-lo de novo. Olha, aqui são as regras desse joguinho aqui. Até que o outro personagem tenha falado. A cena prossegue com uma palavra de cada vez. Então, o joguinho é um jogo com uma palavra. A pessoa diz uma palavra, aí fica esperando que outras pessoas digam outra palavra e quando outra pessoa disser, é que você pode falar de novo. É um exercício de economia de diálogos. Um erro comum dos improvisadores é a tendência que eles têm de falar demais em uma cena. Então, evitar isso aí dessa maneira, dizendo mais coisas do que o necessário. É também uma lição para que se utilizem ações em uma cena, ao invés de confiar que o diálogo conduza. Então, não é só as palavras que devem, o diálogo também, a ação também deve conduzir o acontecimento teatral. A cena pode basear-se em uma premissa simples, dada pelo diretor do grupo ou pela plateia. Olha aí. Tá bom? Então, aqui nós chegamos às nossas referências e eu queria só deixar para vocês o seguinte. No jogo teatral, vocês já viram que existem regras. As regras são estabelecidas, né? Então, quando você fala, quando o professor, o diretor ou alguém que está conduzindo aquela experiência ou aula teatral, quando ele fala o que é a regra do jogo, as pessoas ou os atores devem se comportar de acordo com aquilo ali que foi determinado, de acordo com a regra do jogo. E aí, através disso aí, você vai se desenvolvendo e vai aprendendo cada vez mais a agir no espaço teatral. Gostaram? É muito legal o teatro. Nós vamos aprender muito mais coisas em outras aulas, né? Nós vamos desenvolver bastante. E aqui nossa aula termina por hoje. E aí, tchau. Até a próxima.